E aí galera, beleza? Sou o Thiago Baeta, sejam bem-vindos no meu canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva aqui na parte que tem para se inscrever. E quando finalizar o vídeo, eu gostaria que você compartilhasse comigo nos comentários aquilo que você entendeu. E se for um vídeo edificante na sua vida, que você possa compartilhar nas suas redes e para as pessoas que precisam ver essa mensagem. Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre um livro, esse livro aqui que mudou a minha vida, Guerra contra os Santos, e ele foi escrito por Jessie Penn Lewis. Ela nasceu no país de Gales, ela fez parte do grande avivamento de lá, e ela começou a trazer uma reflexão sobre a verdade e qual que era a guerra da igreja. Bom, deu para perceber que não é um livro simples de se ler, é um livro que tem por volta de 500 páginas ou mais, e ele tem edificado boa parte das pessoas que leram. Esse livro fez parte do nosso clube de livros, Mentes Proféticas, ao qual eu também falei aí quase 2 horas dentro de uma gravação para os alunos, e foi edificante. Eu queria edificar também a vida de vocês. Bom, vamos lá. O que ela fala? Ela fala que o diabo é o pai da mentira e ele é o grande enganador. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, que diz que a antiga serpente, que hoje se chama dragão, tem o poder de enganar o mundo todo. E Jesus, lá em João capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. Ou seja, ele odeia tudo aquilo que é verdadeiro. Ele odeia Deus, porque Deus é o Deus da verdade. Ele odeia Jesus, porque Jesus é a verdade, João 14,6, e Jesus também é o Filho da verdade. E ele odeia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele nos odeia, porque nós viemos de um Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro nos amou. E nós somos a imagem e reflexo deste Deus verdadeiro. Mas a autora, ela começa a trazer uma reflexão muito forte para nós. E está lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, eu quero ler com vocês. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E Penn fala uma coisa muito interessante no livro, que a igreja, ela deixou de provar os espíritos. A igreja ela começou a acreditar que tudo era de Deus, que tudo era espiritual. E ela traz uma frase muito interessante. Satanás não chegou para Eva falando, você será igual ao demônio. Satanás chegou para Eva e disse, você será igual a Deus. E é exatamente neste ponto que ela começa a falar sobre o espírito de engano. E lá em João capítulo 10, Jesus fala que ele é a porta e ele é a verdade. E as ovelhas reconhecem a voz da verdade. Se o nosso coração não estiver alicerçado na verdade, ele nunca poderá entender Deus. E lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 18, Paulo vai falar algo para a igreja que eu acho muito relevante. Eu quero ler com vocês. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem não mexam, não provem, não toquem? Exatamente isso. Satanás, ele consegue influenciar uma mente que está debaixo do engano. E essa mente que está debaixo do engano, ela consegue influenciar o corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo não estiver fincado em Cristo, que é a verdade. E também a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2, 22, fala assim: o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. Jesus não cometeu pecado e dos lábios dele não se encontraram engano. E nós temos que tomar cuidado, porque a guerra contra os santos é uma guerra entre a verdade e a mentira. É uma guerra entre o engano e a luz. João capítulo 3 fala que as pessoas amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. E elas não tiveram coragem de irem para a luz para que as suas obras não fossem expostas à luz. Mas todo aquele que vá à luz tem as suas obras expostas. Que obras? Mente, coração, pensamentos, sentimentos.
e não por uma exposição às pessoas, mas uma exposição à luz que é Jesus. Então, como o Espírito consegue enganar? O Espírito enganador consegue enganar. A partir do momento que nós não estamos fincados com Jesus, que é a verdade, João capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Para Jesus falar isso, significa que outros tipos de videiras enganosas, podem sim influenciar as pessoas. Então, como Gales viveu um avivamento, muitas pessoas começaram a se entregar a falsas imaginações, a falsos pensamentos, até do coração. Jeremias capítulo 17 fala o que pode vir do coração do homem a não ser o engano. Então, se o coração do homem está debaixo de uma influência de engano, suas emoções, sua identidade, seus pensamentos, nada de verdade poderá fluir dessa pessoa. E é aí que está a guerra contra os santos. Porque as pessoas hoje não provam os espíritos. Qualquer pessoa falando que serve a Jesus, chega pregando, leva uma multidão. Grandes igrejas, megas igrejas, falam que elas querem falar, que não apontam o caminho de Cristo, que não apontam o sacrifício de Cristo, que não apontam a obra de Deus através de Cristo. Quantas pessoas não estão debaixo dessa influência, recebendo mentiras, de visões enganosas, visões que trazem confusão, inimizade, discórdia? Esse tipo de visão pega a igreja de Cristo. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque se nós não estivermos fincados em Jesus, na videira verdadeira, nós poderemos ser enganados. E lá em Salmos 36, do 1 ao 3, diz o seguinte: a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua boca se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, praticar o bem, quando nós deixamos a Deus e colocamos no nosso coração que Deus não existe, muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente, não acreditam em Deus. Estão lá no automático. Mas o coração e a mente estão longe de Deus. Então, elas não conseguem pensar aquilo que Deus quer que elas pensem. Elas não conseguem sentir aquilo que Deus as libertou para sentir. Porque elas estão presas ao engano. Então, dos lábios dessas pessoas vai sair o quê? Autoestima, pode sair entretenimento, pode sair palavras bonitas, palavras encantadoras, são pessoas empáticas, mas na verdade elas estão cheias de espíritos enganadores. Na verdade, elas são como lobo em pele de cordeiro, tentando enganar boa parte da igreja de Cristo. Jeremias capítulo 17, do 9 ao 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das tuas ações. Deus esquadrinha o nosso coração. A nossa mente, ela é um discurso aberto, como diz Charles Spurgeon, diante de Deus. E se a nossa mente estiver debaixo da influência do engano, ela nunca conseguirá prevalecer e permanecer na verdade. Então a autora Penny, ela fala sobre uma mente passiva, ela fala sobre uma mente altiva, ela fala sobre sentimentos e emoções que estão debaixo de uma influência de engano, como mentira, inveja, adultério, pornografia, lascívia, autossuficiência. E tem uma frase aqui no livro que eu gostaria de ler com vocês, que me chamou muita atenção. A causa da passividade da mente, às vezes na ideia de que a utilização do cérebro é um impedimento para o desenvolvimento da vida divina no crente, mas a verdade é que a não utilização do cérebro é que impede isso, e a utilização maligna do cérebro também impede isso. Mas a utilização normal e pura do cérebro é essencial e útil para a cooperação com Deus. O que Jesus disse lá em Mateus 5:8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O que fala em Salmos 24? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Então a verdade, ela permanece em quem é puro de coração, em quem não encontra engano. E um perigo é tomar a nossa imaginação e chamá-la de visão. Porque Deus criou o nosso campo da imaginação. Deus criou o nosso campo da fantasia. Deus criou o nosso campo da fé. Deus criou o nosso campo de criatividade, de pensamentos. Deus criou tudo isso
subconsciente, consciente, ele criou tudo isso. Mas o errado é eu pegar os meus pensamentos, construir um ambiente no cenário e falar que é uma visão de Deus. E levar isso como verdade. E não provar o Espírito. E não provar se isso provém de Deus. Então ela fala que um cérebro puro, ele é útil para a boa obra de Deus na Terra. Porque para Deus continuar a fazer algo na Terra, ele precisa do corpo de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16, Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Mas Cristo não tem uma mente impura, uma mente perversa, uma mente enganosa. Cristo tem uma mente verdadeira. Como eu falei lá em Apocalipse 12:9, Satanás tem o poder de enganar o mundo todo. Em Jeremias 17, o profeta fala que o coração doentio é um coração enganoso. Então eu quero te incentivar e te encorajar a colocar o teu coração e a tua mente diante do Senhor, para que Ele possa prová-la e para que o Senhor realmente possa trazer algo extremamente e verdadeiramente novo e vivo para a sua vida. Amém? Que você possa levar a tua mente cativa à obediência de Cristo, para que Ele possa trazer os pensamentos da verdade sobre você e que você possa ser nutrido pela verdade, que é o Espírito de Deus. Eu espero ter te ajudado e te incentivo a comprar esse livro, porque ele falará muito ao teu coração e à tua mente nesses dias. Amém? Deus abençoe.